Olá, nesta edição de retrospectiva, relembre alguns dos projetos de lei sobre transportes que foram destaque no segundo semestre de 2015. Está começando o Jornal da Câmara. Com o objetivo de discutir e reivindicar a instalação do metrô em Guarulhos, Dr. Vitor da Farmácia do PROS apresentou em setembro de 2015 um projeto de resolução para criar uma frente parlamentar sobre o assunto. O vereador explicou por que elaborou o projeto, que se encontra em análise nas comissões. Hoje o Jornal da Câmara vai conversar com o vereador Dr. Vitor da Farmácia do PROS, que é autor de um projeto de resolução que pretende criar a Frente Parlamentar Guarulhos Quer Metrô. Vereador, essa reivindicação da população por metrô já é algo bem antiga aqui em Guarulhos. Como que essa frente pode contribuir para aumentar essa discussão, para tentar viabilizar de fato o metrô aqui para a cidade? Nós estamos trazendo a discussão para os vereadores que são representantes do município, para que juntos possamos brigar, oprimir e fazer com que, pressionando, o governo tome realmente essa decisão de vir, porque já tem verba do governo federal, só que só vem depois que tiver a liberação, e ele tem o compromisso de buscar as liberações, as licenças ambientais devidas para que dê continuidade à obra. Então já tem verba do governo federal e estamos aqui lutando junto com os vereadores que farão parte da frente parlamentar, justamente para que possamos pressionar mais ainda o governo que tome essa decisão, porque fica a briga política, governo estadual de um partido, governo municipal de outro, e acabam enrolando. E não tem mais cabimento. 1,5 milhão de habitantes praticamente, estamos à mercê do lado da capital e somos um quintal, mas um quintal sujo. Eles não dão atenção pra gente, então se faz necessária essa frente. E essa frente, qual vai ser especificamente o trabalho dela? Vai pensar em propostas para levar para o governo do estado, para o governo federal? Como que deve ser o trabalho da frente parlamentar? Será formada por parlamentares, mas também a sociedade civil poderá participar das reuniões? Como é que vai funcionar? Liderança, sociedade civis, os órgãos aí que são representantes de classes também, né? Vamos estar em contato com o CRF, que é do meu conselho, vamos estar falando com todos os representantes, OAB também, para que nos ajude e nos fortaleça, para que nós tenhamos força para poder brigar mais ainda com o governo. Isso é uma luta antiga, já tem 2 anos que o deputado estadual Alencar Santana vem tentando sensibilizar o governo, inclusive foi feita audiência pública para isso, e nós teremos aqui, além de audiências, também formatando, trazendo mais pessoas, tanto da periferia, para que entendam, porque nós temos lá também uma briga do trem, da linha 13, do Jade, que está chegando até o aeroporto, que nós queremos levar para o Tabuão, São João, Presidente Dutra e Bom Sucesso, que são mais 12,5 km, que já tem o compromisso do governo federal de liberar verba para que dê continuidade a essa obra, para poder atender melhor a população, e nada melhor do que depois fazer o entroncamento aqui na Quarto Centenário, se for o caso de baldeação, ou levar até o SECAP esse metrô para que se feche totalmente essa via férrea. O senhor está otimista quanto à aprovação do projeto? Já conversou com seus pares a respeito da frente? Há uma vontade de todos os parlamentares de participar dessa frente, pressionar o governo estadual, o governo federal? Tenho certeza disso. Ainda mais o pessoal da bancada do PSDB, que tem... Eu estive no PSDB por um tempo e eu sei que existe um pouco de omissão em relação à cidade. Então o que a gente tem que fazer é pressionar todos, e tenho certeza que todos os representantes, os companheiros aqui da Câmara Municipal estarão conosco nesse projeto para poder pressionar o governo. Porque a população clama por isso. E não está difícil, está bem próximo, só falta vontade mesmo. Muito obrigada, vereador. Que é isso, eu agradeço o espaço, saúde e paz a todos. De volta à Câmara, depois de atuar como secretário municipal do Trabalho, o vereador Lamé criou um projeto de lei que estabelece um período fixo para a execução do recapeamento de vias. A intenção do projeto é obrigar a Prefeitura a fazer os reparos necessários de 8 em 8 anos para evitar buracos e má conservação. Bom, para você que continua então acompanhando aqui o Jornal da Câmara, hora a gente falar um pouco sobre o projeto de lei. O projeto de lei hoje do vereador Lamé, que inclusive está de volta a casa, visual renovado aqui, está de barba agora, era uma coisa que ele não costumava usar. E a gente vai falar do projeto dele, que é de criar um programa de recapeamento da malha viária aqui no município de Guarulhos. Vamos primeiro explicar em linhas gerais aqui para quem está em casa poder acompanhar esse projeto. Vereador, boa tarde, obrigado aqui por falar com a TV Câmara. Boa tarde, é bom voltar a falar com vocês aqui. Na verdade, esse projeto de recapeamento, programa de recapeamento em Guarulhos, é fruto da necessidade
eu não consigo mais andar na cidade de Guarulhos, nem de carro nem a pé. As calçadas são uma escada e as ruas são, na verdade, mais do que uma escada. São verdadeiras ondulações. Então, eu acho que a prefeitura tem a obrigação moral de recapear as ruas que precisam de asfalto novo. Porque nossa malha viária é muito velha e não está tendo recapeamentos. Tem lugares na cidade que o carro fica andando assim. Tem que trocar o amortecedor praticamente todo ano. Tá? Fora que isso cria problemas sérios de saúde. Eu conheço muitas pessoas que estão com labirintite, estão com problemas neurológicos por causa das ruas da cidade. Isso é inaceitável. Eu acho que o visual da cidade precisa mudar. Tá? E a prefeitura, o poder público, tem condições de recapear as ruas, principalmente as ruas muito feias, muito onduladas. Mas o objetivo do projeto exatamente qual seria, vereador? Seria regulamentar esse recapeamento, é isso? Tornar oficial de tempos em tempos para que ele acontecesse de fato? É criar uma lei, é criar uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, ao poder público para que atenda os munícipes. Atenda a necessidade do direito da pessoa poder ir e vir com tranquilidade. Mas hoje não existe essa obrigatoriedade. Não entendi. Hoje não existe essa obrigatoriedade. Hoje não tem. Na prefeitura, quer dizer, na verdade existe a obrigatoriedade moral, mas não especificada em lei, né? Quer dizer, tem genérico, uma coisa genérica. Nós queremos criar um programa. Né? E pelo projeto que estamos apresentando, a cada 8 anos a prefeitura tem que verificar as ruas que precisam realmente de recapeamento e providenciar o objeto. Então seria regulamentar para de tempos em tempos mesmo a prefeitura realizar o serviço, né? Claro, sem dúvida. Eu acho que vivemos num mundo civilizado, todo mundo paga imposto, todo mundo pagou o asfalto quando eram ruas de terra e tem direito de realmente de recapeamento, de renovar o serviço. Isso é um direito natural, né, do cidadão, é um direito constitucional. Portanto, a prefeitura ela terá que fazer o seu papel, né, cumprir com a sua obrigação de atender as falhas, seja viária, seja de iluminação, enfim, todos. Nesse caso, a questão do asfalto. Agora, o senhor tem algum receio, vereador, de que, por exemplo, o projeto chegue nas mãos do prefeito e ele vete dizendo, não, isso aqui é uma prerrogativa minha, do executivo, a gente que tem que propor isso, não é vereador? O senhor tem algum receio desse tipo ou não? É evidente que é uma prerrogativa do executivo decidir se vai recapear ou não. Né? Mas eu acho que o legislativo tem que fazer o papel, dizer para o executivo, olha, você tem uma obrigação, você tem que fazer. Agora, eu não acho que um prefeito, um executivo com sã consciência que quer servir a população vai recusar um programa de recapeamento ou de asfalto da cidade. Eu não acredito que isso esteja no pensamento do prefeito. Então, o vereador confiante na aprovação aqui e lá na mesa do prefeito? Sem dúvida, eu acho que os vereadores querem aprovar isso, eles sabem que realmente as ruas da cidade não estão lá aquelas maravilhas e precisam de um programa desse. E o prefeito, tenho certeza, vai aprovar essa ideia. Ok, Lame, obrigado por falar com a gente, boa sorte no projeto aí. Uma boa tarde a todos e esperamos uma cidade melhor depois da aprovação desse projeto. No próximo bloco, relembre outros projetos que hoje tramitam na Câmara Municipal. Nós voltamos já. As comissões técnicas permanentes da Câmara Municipal têm a função de avaliar e emitir pareceres aos projetos de lei que tramitam na Casa. Elas podem ainda rejeitar uma proposta antes mesmo de ser colocada em votação no plenário, caso o estudo efetuado seja contrário ao que se apresenta. As comissões são compostas por 3 vereadores, um presidente, um secretário e um membro, e contam com a frequente participação de representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. A população pode fazer denúncias às comissões, para que os vereadores avaliem de perto os problemas da cidade por meio de visitas técnicas e, assim, busquem soluções para melhorar a qualidade de vida do morador de Guarulhos. As reuniões de comissões acontecem sempre às terças e quintas-feiras, no período da manhã e início da tarde. Elas são abertas ao público.
Mas para aqueles que não podem acompanhar pessoalmente, a TV Câmara traz os principais fatos de cada uma das comissões no Jornal da Câmara e nos boletins distribuídos ao longo de toda a programação, além de transmitir algumas delas ao vivo e na íntegra. Assista a TV Câmara e fique por dentro do que acontece na sua cidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. No mês de novembro, o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, apresentou na Casa um projeto de lei para tornar preferenciais todos os assentos do transporte coletivo. O projeto está em discussão na Câmara. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, que apresentou na Casa um projeto que concede preferência de uso dos assentos do transporte coletivo urbano municipal às pessoas que especifica. Vereadora, obrigada pela entrevista. Quando a gente lê aqui sobre o projeto, pensa, mas isso já existe nos ônibus. Quando a gente entra no ônibus, tem lá especificado alguns bancos que são para uso preferencial. E aí, o que é que o senhor diz para a gente sobre o projeto? Então, na verdade, já existe, só que existe uma limitação a 2 lugares. E isso tem trazido um grave problemas para os idosos, deficientes, pessoas obesas, mulheres com crianças de colo. Porque o que acontece? Principalmente nos micro-ônibus, quando os 2 lugares já estão ocupados, as pessoas que entram, sejam obesos, sejam idosos, mulheres com crianças de colo ou deficientes, eles ficam em pé. Esperando a boa vontade, que nem sempre acontece, de alguém oferecer-lhe lugar. Na época que a lei foi instituída para que fosse obrigatório os 2 lugares, dificilmente os deficientes estavam nas ruas, andavam de ônibus, porque normalmente ficavam em casas. Idosos, então, as pessoas aos 64, 65 anos de idade já morriam. Hoje não, nós vivemos uma outra realidade. A pirâmide social inverteu e nós temos bastante idosos nas ruas, trabalhando, estudando, namorando, indo para a igreja, indo para o restaurante e muitas vezes vão de ônibus. E quando já estão ocupados 2 lugares nos ônibus, eles ficam de pé. O nosso projeto visa corrigir essa deficiência que já existe no projeto atual. Por quê? Porque o nosso projeto torna todos os assentos prioridades. Então, o idoso, o deficiente, a pessoa obesa, a mulher com a criança de colo, ao entrar no ônibus, eles terão prioridades. E nos ônibus terão os informativos dizendo que todos os assentos serão preferenciais. Na ausência de pessoas com essas limitações, eles estarão disponíveis para todos. Então, o senhor acredita, infelizmente, que ainda quando a gente não pode contar sempre com um bom senso, porque apesar do banco não ser específico para aquela pessoa, é sempre importante que quem esteja sentado em qualquer outro lugar cedesse o espaço, né? Mas quando a gente não pode contar 100% com o bom senso de todo mundo, que é muito difícil que aconteça, a lei vai se encarregar de fazer isso. Esse é o nosso papel enquanto legisladores, principalmente eu, enquanto assistente social, eu tenho que ter esse olhar, um olhar mais sensível para essas necessidades, as necessidades de todos, mas principalmente daqueles que mais precisam. O idoso, o deficiente, a pessoa obesa, a mulher que está com criança no colo, que vai de ônibus, não vai de ônibus porque quer, vai de ônibus porque precisa. Então, precisamos de uma lei para que as pessoas possam serem educadas, a serem gentis e oferecer lugares àqueles que mais precisam. Vereadora, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, um abraço. O vereador do PROS, Dr. Vitor da Farmácia, quer impedir que estacionamentos particulares cobrem tarifa integral ou valor adicional de proprietários que, por alguma razão, retornem sem o ticket para buscar veículos.
Para você então que se liga no Jornal da Câmara, hora de a gente saber o que está rolando aqui na Câmara em relação a projetos de lei. Sempre aqui no jornal, num determinado momento, a gente fala dos projetos que estão tramitando pela casa. O projeto de hoje aqui do vereador Dr. Vitor da Farmácia, do PROS, sobre estacionamento. Afinal, aquela pessoa que deixou seu carro no estacionamento e aí depois não lembra onde colocou o ticket, perde ou é assaltado e o ticket estava na bolsa de repente, tem que pagar uma quantia lá que é estabelecida pelo estacionamento. Se você perdeu, se você não sabe onde está o ticket, se roubaram o seu ticket, você tem que pagar. E o doutor Vitor quer proibir isso, né, doutor? Boa tarde, obrigado aqui por falar com o Jornal da Câmara. Boa tarde, TV Câmara, boa tarde a todos que nos ouvem, que nos veem. Estamos aqui para esclarecer, como você mesmo pediu, porque não tem cabimento. Hoje está tudo informatizado. A pessoa entra lá, recebe um ticket. Lá está dizendo o horário que ele entrou, o número da placa do veículo, o nome do veículo, o tipo do veículo, tudo certinho. Por que ele não vai lá e puxa? Eu acho que fica mais prático ele levar o ticket. Mas se houve uma perda, um extravio por roubo ou até por de repente, inconsciência da pessoa, deixou cair em algum lugar, então custa puxar lá, ver a data, a hora, tudo certinho, porque aí ele paga o tempo que ele ficou. E não o tempo integral por ele ter tido esse descuido. Então a gente está melhorando a lei que foi criada em 2002 e que muita gente não sabe, que realmente é proibido os estabelecimentos de cobrarem o valor integral se a pessoa extravia o ticket. Mesmo no caso, vereador, daquele estacionamento mais simplesinho, que faz tudo ainda à base de papel e caneta, mesmo para isso está valendo? Eu acredito que ele tem que ter pelo menos uma segunda via, né? Porque ele precisa da garantia, afinal de contas, o mais simples tem que ter o seguro. E para o seguro ele precisa ter, além do portador, do dono do veículo, também ele precisa ter uma segurança, ele precisa ter uma segunda via ali. Então, também ele vai ter o horário ali. E afinal, né, doutor, a gente sabe que esse tipo de cláusula sempre é abusiva, né? Sempre fere o consumidor. Sem dúvida. Então, a gente precisa dar uma reforçada, porque, infelizmente, nós somos obrigados a saber dos nossos deveres, mas pouca gente sabe dos seus direitos. E aí o senhor então fez esse projeto no intuito de tentar modificar essa situação e garantir para o consumidor um maior conforto, né? Exatamente. E para que todos saibam, a gente agradece a TV Câmara por estar explanando, porque vale a pena todo mundo estar sabendo a respeito do projeto de lei e acredito que vai ser aprovado também, sancionado pelo prefeito. A partir desse sancionamento, são 90 dias para estar valendo na cidade. É tranquilo para fazer essa alteração na lei antiga, então? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É bem fácil, tá? Tá falado até com o secretário do Legislativo, será feito todo o trâmite. Tranquilo. E aqui, então, no plenário, sossegado com relação aos seus pares, acha que vai ser aprovado sem problema? Sem dúvida. Já conversei com pelo menos 20, já está tudo acertado. Então deixa aí para a gente terminar uma mensagem ao consumidor que, de repente, ele vai poder ter um pouco mais de tranquilidade, né, nessa parte do estacionamento. Essa parte do estacionamento, a gente acredita que vai ter todos os seus direitos reservados e mais, se não houver o cumprimento do estabelecimento, que procure o PROCON, que procure o advogado para entrar na justiça para que tenha seu direito preservado. E mais, a gente quer o melhor, né? E chega de tanto imposto na cidade, tanta paga e sem retorno, não é mesmo? Doutor Vitor, obrigado por falar com a TV Câmara aqui. Eu que agradeço, muita saúde e paz a todos. Eduardo Barreto, vereador do PCdoB, apresentou o projeto para disciplinar o horário de carga e descarga de dinheiro em locais como agências bancárias e lotéricas. O vereador Eduardo Barreto, que está aqui ao meu lado, ele é do autor do projeto que dispõe sobre a carga e descarga de valores para que ela seja feita fora do horário de atendimento, tanto das agências bancárias como de lotéricas. Vereador, por que evitar esse horário aí, esse fora do horário de trabalho? Boa tarde, Laine. Boa tarde a todos que nos acompanham em casa. Bom, principalmente a segurança do cliente. Nós vemos alguns bancos, ou a maioria dos bancos, tomar as atitudes para melhorar a segurança e essa que deveria ser uma das principais ações para melhorar a segurança não é tomada. Nós temos exemplos já de algumas cidades onde se proibiram o embarque e desembarque de mercado de transporte de valor em horário de expediente bancário e similares, no caso as casas lotéricas. Com essa ação, a gente tem certeza que vai fazer com que traremos menos riscos aos clientes. A gente já viu algumas reportagens aí, Brasil afora, de troca de tiros dentro de agências bancárias e similares no horário que estão fazendo o abastecimento, naquele momento. Então, com isso, sem ter o cliente dentro da agência bancária e similares, no caso de lotéricas, a gente acaba com essa prática trazendo mais segurança para o cliente. Agora, no projeto está definido um horário para que
seja feito esse carregamento, descarregamento de malotes com dinheiro? O que a gente vê no Brasil é o horário das 10 às 4 da tarde, o horário bancário, né? E aí os similares se estendendo um pouquinho mais. Então a gente coloca aí que não seja feita o transporte de valores nessa carga e descarga no horário de expediente da agência bancária ou da casa similar. Ou seja, o horário que isso pode ser feito, né, fora desse período, então é liberado. Vai depender então da agência mesmo. Vai depender da agência, vai depender do acordo da agência e da transportadora de valores. Você falou que algumas cidades já têm essa prática. Você pode dar algum exemplo? A gente tem aí listado algumas cidades, eu vou falar a memória com certeza, mas nas nossas pesquisas a gente já observou algumas cidades que já colocaram como lei essa prática já. E aí diminuindo assim o risco para os usuários das agências bancárias. Agora, esses locais, né, que não cumprirem essa regra, caso o projeto seja aprovado, eles vão sofrer alguma penalidade? Quando a gente coloca alguma lei que não existe penalidade, a gente na verdade está dando um conselho, né? Então essa lei existe sim a penalidade de 2.000 UFIRs para que possa ser tido aí como penalidade no caso de não ser respeitada a lei. São 2.000 unidades fiscais de Guarulhos, né? Dá mais ou menos uns R$5.000. Dá mais ou menos uns 5 mil, um pouquinho mais de R$5.000, e a gente tem certeza que com essa sanção, essa lei será respeitada se vir a ser aprovada. E outra coisa, né? O senhor já foi policial militar, o senhor já participou aí de algum caso de roubo a banco, em que isso estava envolvido, esse carregamento, descarregamento de carro forte? Graças a Deus não, mas nós já vimos no decorrer aí de quando fui policial militar, várias ocorrências onde, devido ao trânsito caótico, as viaturas têm até muita dificuldade para chegar no local de onde está acontecendo a ocorrência. Então, abrindo aí essa lei, a gente tem certeza que vai melhorar até o policiamento feito pelos policiais militares e polícia civil referente a esse assunto. Outra coisa importante, né? Qual que é a previsão de aprovação desse projeto aqui na casa? A gente acredita que é uma boa lei. A casa tem tido coerência quando se coloca boas leis, a gente acredita na aprovação, sim. E tem uma questão também que isso não envolve gasto, né? A prefeitura não vai ter que gastar, ela só vai ter que fiscalizar. Como que isso deve ser feito? A fiscalização da prefeitura deve ser feita através dos seus órgãos competentes, né? A gente tem aí as secretarias que têm a competência para fiscalização e também a Guarda Civil Metropolitana. Depois do intervalo, conheça 2 projetos de lei que foram aprovados pela Casa em dezembro e que agora esperam a sanção ou o veto do prefeito municipal. Não sai daí! A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Um projeto do presidente do Legislativo, professor Jesus, do PDT, foi aprovado pela Casa na sessão do dia 15 de dezembro. O documento visa proibir a venda de pneus riscados ou frisados no município. E o Jornal da Câmara conversa agora com o vereador professor Jesus, do PDT, ele que é o autor do projeto de lei que proíbe o comércio de pneus frisados em Guarulhos. Vereador, o que levou o senhor a fazer esse projeto? Na realidade, lendo algumas reportagens, nós podemos observar que
já temos aí, se não me engano, acho que é o 4º maior número de acidentes, a questão dos pneus riscados. Então, por isso nós levamos a fazer esse projeto, porque realmente é a questão de salvar as vidas. Então, as pessoas muitas vezes, eu sei que não tem condições de comprar o pneu, e aí vai lá, pega o pneu riscado, muitas vezes coloca no seu carro e sai, mas infelizmente talvez na hora de frear, fazer alguma coisa, pode acontecer um acidente. Então, na realidade, eu fiz esse projeto visando realmente aí salvar vidas, para que as pessoas possam ter aí realmente uma consciência, que possa conscientizar que na realidade pode trazer um dano não somente para a pessoa, para o motorista, mas talvez para a pessoa, para o pedestre que está passando e não consiga frear. Vereador, até para esclarecer as pessoas, esse pneu frisado ou riscado é a mesma coisa, por exemplo, que os pneus recauchutados? Não, ele não é a mesma coisa que o pneu recauchutado. O pneu recauchutado ele passa por outro processo, um outro trabalho. Já o pneu riscado não. Ele é um pneu que na realidade não tem todo esse trabalho do pneu recauchutado. Ele na realidade é um pneu que as pessoas muitas vezes vão lá, está velho, aí chegam, muitas vezes borracheiros só vão lá, risca, né, na realidade, e aí onde muitas vezes acontece esse tipo de acidentes. Agora, o importante também, qual que vai ser a penalidade dos comércios que realmente venderem esse tipo de pneu? Sim, com certeza. Espero que o prefeito venha sancionar essa lei e que realmente vigore, porque na realidade nós vemos aí muitas pessoas morrendo. E nós, como eu já disse logo no início, nós podemos observar que isso aí é o 4º problema onde dá acidentes. Então, veja só, acontece muitas pessoas morrem por esse problema. Então, eu espero que realmente o prefeito venha sancionar e que realmente as pessoas sejam penalizadas, até porque realmente nós estamos salvando vidas e isso é muito importante para a população. E já se prevê, por exemplo, um valor de penalidade para os comércios que venderem esses pneus nessas condições aí, pneus riscados? Não, no momento nós não temos ainda, né? Não temos um valor realmente aí, mas aí precisa se criar realmente uma multa para que realmente as pessoas não usem esses pneus e que não venha aí trazer danos maiores para a população. Então, na verdade, agora o projeto ele já foi aprovado na casa, depende também da sanção do prefeito. Quais são as suas expectativas? Eu acredito que com certeza o prefeito vai sancionar, até porque vem beneficiar a população. Então eu tenho convicção e tenho certeza que realmente ele vai sancionar e isso vai ser uma benfeitoria para a população. Talvez algumas pessoas possam imaginar, poxa, o professor Jesus está fazendo isso, vai coibir algumas pessoas, talvez que não tenham condições, mas o meu intuito aqui é realmente de precaver, de salvar vidas. Eu sei que muitas vezes um projeto como esse, dessa envergadura, talvez algumas pessoas possam pensar, talvez borracheiros, poxa, vai me atrapalhar. Não é questão de atrapalhar, muitas vezes é uma visão muito imediatista. Nós queremos muitas vezes solucionar aquele problema, mas não sabemos que pode causar um problema muito maior, que é levar à morte, talvez, de uma pessoa, de um cidadão, de uma cidadã. Quem ultrapassar o farol vermelho de madrugada não deve mais pagar multa. Isso se for sancionado um projeto do vereador Gilvan Passos, do PSDB, que já foi aprovado pela Casa. O projeto pretende prevenir assaltos a motoristas nos semáforos da cidade. E o Jornal da Câmara conversa hoje com o vereador Gilvan Passos, do PSDB, que está aqui ao meu lado, e é autor de um projeto de lei que proíbe a aplicação de multas para quem ultrapassar o farol vermelho depois das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã, mas em só algumas vias da cidade. É isso, vereador. Fala um pouquinho para a gente o que motivou o senhor a apresentar esse projeto. É uma questão de segurança pública? Exatamente. Você vê que, imagine você com a sua família, depois das 22 horas... 22h30, 23 horas, você parar num semáforo em determinados lugares aqui de Guarulhos, o risco que você está correndo, você e sua família. Porque durante o dia já é um risco, você imagine durante a noite. E até porque eu acho que é louvável nós termos radares na nossa cidade. Claro, tem diminuído sim os acidentes, porém isso é uma fábrica de ganhar dinheiro. Né? Por exemplo, hoje, sabe quanto que o município de Guarulhos paga para essa empresa? R$850 mil por mês. Qual é a manutenção que tem? Qual é o gasto que se tem? Então, pensando exatamente na segurança da nossa sociedade, da população guarulhense, que nós queremos que esta casa nos ajude em prol da sociedade. São muitas as reclamações de pessoas que já passaram por essa situação de estar parado ali no farol vermelho durante a noite e ser assaltado. O senhor ouve falar muito isso da população? Houve algum tipo de estudo nesse sentido? Sim, com certeza. Nós fizemos um levantamento junto à Polícia Civil e nós vimos o número de motoristas que sofrem isso e muitos que vão embora. Porque, infelizmente, a verdade é essa. Você está ali com o teu carro parado, chega alguém,
manda você baixar o vidro, leva ali, ainda se ele levar teu celular, levar tua carteira e ir embora, tudo bem. E aqueles que entram dentro do seu carro, te levam para um estabelecimento bancário ou faz você fazer compra durante a madrugada, tira todo o seu dinheiro, te abandona, vai embora. Outros fazem outras barbaridades. Então ainda quando a pessoa, olha que ponto que nós chegamos, ao ponto de você dizer que só de te levar alguma coisa, você tem que agradecer a Deus por isso. Olha que absurdo. Tem muita gente que depois disso ela vai embora, porque ela diz, eu vou na delegacia, eu vou ficar lá 1 hora, 1h30, 2 horas, e não vai ser resolvido. Acredita que vai ter uma solução? Exatamente. E aí quando você vai até pedir esses números, o número você vai até pensar é baixo, mas não é que o número é baixo, é porque as pessoas, infelizmente, ela já está traumatizada em ter passado por aquilo e ela ainda vai até uma delegacia para ficar 1 hora, 1h30 e ela, ela diz o quê? Não vai adiantar, né? Não é a verdade, mas infelizmente é o que a população pensa. Então, pensando nisso, nós queremos a ajuda desta casa para que a gente termine com isso, para dar mais segurança à nossa população. Eu, particularmente, já estive parado em um semáforo onde se aproximava 2 pessoas que estavam do lado. Quando eu percebi, eu atravessei o farol. Veio a multa, eu recorri, vamos ver o que vai acontecer. Mas isso não é só, a população hoje em geral ela sofre esse risco. E não são todas as vias da cidade. Vias acima de 60 km por hora, por exemplo, não vai ter isso. E a pessoa precisa passar numa velocidade baixa também por esse farol vermelho. É claro, na verdade, nós não estamos dizendo que com isso você vai passar 100 por hora. Não é isso. É que você não corra o risco de ficar parado. Se você vai passar 20, a 30, a 40, esse não é o problema. O problema é você ter que parar. Quando você para, você se torna uma vítima fácil para que as pessoas que estão ali esperando isso. Por quê? Porque a pessoa olha, ela diz, olha, aqui o cara não quer levar uma multa. Porque além da multa ser pesada, você perde o ponto na carteira, na carta de motorista. Então, é exatamente pensando nisso. Não é que com isso a pessoa vai passar 200 por hora, não é isso. A pessoa pode passar 30, 20, mas que ela não pare. O senhor está otimista com relação à sanção do projeto passando aqui pelo plenário, sendo aprovado pelos seus pares? O senhor acredita que o prefeito vai sancionar? Olha, eu espero que sim. Primeiro nós queremos sensibilizar os colegas aqui da casa para que realmente eles entendam o que nós estamos preocupados, qual é a nossa preocupação e depois que o governo também entenda isso. O governo municipal cobra tanto segurança, mas quando é para ele cumprir a parte de segurança, o que nós estamos vendo? Aluguéis de delegacias atrasados. A gente vê a alimentação do bombeiro atrasado. Você vê as viaturas da Guarda Municipal sendo recolhidas por falta de pagamento. Você vê que não são chamados mais guardas municipais que passaram num concurso público e não vão. Então eu acho que está na hora sim do município também fazer a sua parte para ajudar a segurança pública. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição de Retrospectiva para você. Até lá!